discutindo nesta quarta-feira a homologação, né, da delação da JBS, se deve ficar a cargo do ministro Edson Fachin, quais os limites da atuação do relator. A votação envolvendo o tema partiu, né, só para explicar rapidamente, de um pedido do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que questiona se cabe a Fachin homologar essa delação. O ministro encaminhou o pedido ao plenário e abriu uma questão de ordem para saber os limites de atuação do magistrado no acordo de colaboração. O julgamento continua, o Fachin já votou e defendeu, Vera, os pontos dos termos firmados pelos irmãos Batista. O Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, sinalizou que vai seguir o Fachin, mas ainda não cravou o voto ainda, né? Sinalizou que vai seguir o Fachin, e os argumentos de todos até aqui, que já tinham sido elencados tanto pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quanto pelo advogado da JBS, se centram em um conceito da segurança jurídica, de que rever isso a esta altura, tendo o Supremo já se debruçado sobre essa questão da competência do juiz e do relator para homologar as delações lá em 2015 e tendo agido dessa maneira desde então, se rever agora para esse caso, disse o Janot, vai causar uma tremenda insegurança no passado, no presente e no futuro das delações. Ele foi secundado nesse argumento pelo advogado novo da JBS, que é o Pier Paolo Bottini, aqui de São Paulo, e também pelo relator, próprio Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes estava indo nesta linha quando levou uma interrupção ali do Gilmar Mendes, que praticamente ele passou um sabão ali, dizendo que, enfim, que estavam sendo revistas as leis, que aquele acordo contrariava a lei, que vários outros acordos também contrariavam aí textos legais, quem é que faz as leis agora no Brasil, não sei o quê, bastante exaltado. Quando voltou para o Alexandre de Moraes, ele estava meio perdidão ali, com uma cara de quem descumpriu o combinado, né? Me disseram aqui, olha, ele simultaneamente deve ter mandado um WhatsApp para o Alexandre e falar, não foi isso que a gente combinou, porque ele estava meio tenso, e aí ele foi interrompido por todo mundo, foi interrompido pelo Celso de Mello, pelo Fux, pelo Marco Aurélio, e agora virou um debate generalizado, vamos ver onde vai chegar, mas ele até levar esse sabão e até Ninguém respeita os carecas. e até ser tão interrompido, estava votando com o relator, vamos ver como fica, né? A gente tem um monte de questões para discutir aqui, mas vamos fazer uma rodada, Isso. A gente volta nelas, né? Então vai com você, Andreasa. A questão menos importante hoje é se a relatoria desse caso fica com o Fachin, e ficará, tá? Não haverá mudança substancial no que foi decidido. Nós aqui temos a obrigação jornalística, em certo sentido, mas sobretudo cidadã, de nos indignarmos com a natureza, com o conteúdo desse acordo que o Ministério Público, através do senhor Janot, firmou com os Batista, né, com os controladores da JBS, homologado pelo senhor Fachin. Mas nós também temos um compromisso com, e disso a gente não pode desviar, com o que diz a lei, a regra. E a regra é muito clara a esse respeito. A gente pode ficar indignado, mas não há nada errado nos procedimentos. Infelizmente, é duro dizer isso. Eu adoraria dizer aqui que o Fachin fez alguma coisa errada ao homologar monocraticamente a delação da JBS. Não fez. Há, inclusive, a jurisprudência firmada pelo Dias Toffoli em 2015, por ocasião da delação bizarra também do Alberto Youssef, aquele que tem uma recompensa a cada dinheiro que ele trouxer de volta, ele ganha, né? O doleiro, tem o dinheiro limpo pelo Estado. Mas isso é outra história. Já havia o entendimento ali pacífico no tribunal, de que sim, o relator, seja quem for, pode monocraticamente, aliás, não necessariamente o relator, a Carmen Lúcia também homologou monocraticamente na condição de presidente do tribunal, delações. Então é ponto pacífico, é difícil, né, rever. É difícil, portanto, rever isso. Como é muito difícil também, nessa altura do campeonato, pensando na instituição fundamental da segurança jurídica, é duro, porque a gente fica louco. Estou dizendo aqui, estou louco com isso, mas é duro também rever o conteúdo dessa delação, considerando as implicações que isso pode ter adiante. O que diz a lei?
quando chegar a hora da sentença, quando o processo avançar para os seus finalmente, aí sim o juiz e, portanto, o Supremo pode avaliar se o acordo foi cumprido, no sentido de que o sujeito entregou o que prometeu e com provas. Aí é possível haver legalmente, alguma revisão. Agora não. O que o Fachin tinha que fazer, ele fez, era ver se o procedimento da delação foi correto, se ele não foi obrigado a fazer, se o Estado de Direito foi preservado. Então, eles podem debater à vontade, estão lá fazendo um show, mas vai continuar tudo igual e para melhor. Essa que é a verdade. Você concorda, Amadou? Olha, eu de formação sou engenheiro, aliás exerço ainda eventualmente a minha profissão de engenheiro e sou muito feliz com isso. Graças a Deus não estudei direito, mesmo porque fui muito bem educado pelo meu pai e pela minha mãe, jamais segui pelas sendas do crime, né? Eu procurei estudar uma coisa, né, como medicina, engenharia, economia, coisas que engrandecem a humanidade. E como eu sou um cidadão que paga os meus impostos, tenho minhas obrigações, sobretudo, tenho também meus deveres, né, que é o mais importante, também os meus direitos, que são alguns. E o que me preocupa, a minha visão sempre é do cidadão, é do pacato cidadão que está nos escutando, nos acompanhando, eu procuro ser mais um. O que me interessa é o seguinte: primeiro, eu não quero que você, fazendo uma revisão, né, desses termos de acordo, você abra a porta, abra uma fresta para que se mele todos os acordos da Lava Jato e, por conseguinte, mele toda a Lava Jato. Então essa é a minha preocupação. Na verdade, realmente o que é um absurdo são os termos do acordo com a JBS. Né? Foram realmente extremamente privilegiados os irmãos lá, mas, cara, meditando sobre isso essa noite, o que me interessa é preservar a Operação Lava Jato, preservar os interesses da sociedade brasileira e ir até o final. Não quero abrir portas para essas chicanas jurídicas, para você poder, fazer um strike, né, na Operação Lava Jato. Eu acho que é isso, enquanto cidadão, que eu penso e quero. Olha, nesse julgamento de hoje está se cristalizando ali uma coisa que o Gilmar Mendes foi muito incisivo contra o Ministério Público, acusou o Ministério Público de ter legislado em algumas cláusulas do acordo com a JBS, falou quem está fazendo as leis agora no país, e olhou para o Celso de Mello, para o decano, e falou: Vossa Excelência antes ensinava que o Supremo não pode deixar essas coisas acontecerem. O Celso de Mello, numa parte depois, disse que não cabe ao Supremo constranger ou dar bronca no Ministério Público, intimidar o Ministério Público. Então ele, nessa fala, a meu ver, respondeu ao Gilmar e tentou pôr um pouco a bola no chão. Ele foi acompanhado pelos outros ministros nessa ponderação de que não cabe ao juiz interferir no trabalho do Ministério Público, que a delação, nesse primeiro momento, no momento da definição dos termos dos acordos e da negociação, diz o Celso de Mello, a lei sabiamente excluiu o juiz desta fase, porque o juiz entra depois para julgar se aquilo que foi consignado no acordo foi cumprido. Então, eu acho que o Gilmar corre um risco de ficar isolado, a não ser que seja acompanhado por aqueles que o tenham acompanhado mais tradicionalmente, como o Toffoli, ou um ou outro desgarrado, como o Marco Aurélio, que costuma votar meio com a cabeça própria dele, mas eu não tenho certeza nem se o próprio Gilmar vai ter coragem de, ao fim e ao cabo, votar para que o Fachin tenha a relatoria retirada. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai chegar a esse ponto de constranger um colega que estava, no fim das contas, desempenhando uma função que foi determinada pelo próprio Supremo, de que cabe ao relator homologar. E o que o Fachin falou sobre ter sido ele e não outro relator? Ele falou que tinha crimes em curso cometidos por autoridades e que era preciso pôr fim a esses crimes, que então chegou para ele e ele automaticamente decidiu e que aquilo ali tinha relação com outros casos investigados pela Lava Jato. Foi essa a justificativa que ele deu para ter sido ele o relator e não outro. Andreasa, vai você. Só lembra que acordo, segundo o Janot, também essa decisão tomada pelo STF vai afetar, né, as delações envolvendo não apenas políticos, mas ele falou também na fala dele sobre tráfico de armas, terrorismo, enfim. Vai você, o que você acha dessa questão levantada aí pela Vera?
Eu concordo com a Vera, mas foi mais ou menos o que eu disse na minha primeira intervenção. O que se decidir hoje terá impacto não só sobre delações futuras, quanto possivelmente as passadas, né? Pode haver um surto de pedidos de revisão. Claro, cada acordo é um acordo, tem sua natureza. Nenhum, mesmo do Alberto Youssef, é tão bizarro quanto esse. Mas o risco de se mexer nessa etapa, contrariando o que está expresso na lei, eu fui ler a lei que regula a delação, é expresso, não cabe ao juiz nesse momento, como disse a Vera, como eu disse também, interferir no acordo com o Ministério Público, senão para ver se todo o rito foi cumprido. Depois, lá na frente, por ocasião da sentença, aí sim, como a Vera disse, eu também, é possível rever caso o prometido não tenha sido entregue. Agora, é engraçada a participação do Janot, né? A fala dele, porque a única maneira de anular a delação, ou talvez uma das únicas maneiras, a mais forte de se anular a delação dos Batista, seria enquadrá-los como líderes de uma organização criminosa. Um líder de organização criminosa não pode fazer delação premiada. O Janot, antes de que isso viesse à baila, pediu a palavra e, com muita ênfase, correto, belíssima defesa da presunção de inocência, né? Não se pode imputar a esses senhores a liderança de uma organização criminosa em função da, repito, presunção de inocência. Só que são dois pesos e duas medidas no caso do Fachin, né? Nesse mesmo episódio, porque contra o presidente da República, contra o Michel Temer, é possível e diariamente acusá-lo de ser líder de uma organização criminosa. Aliás, quem acusa é quem ele está defendendo nesse caso, os irmãos Batista, dizendo que o Michel Temer, presidente da República, é líder, sem provas, líder de uma organização criminosa. Então, ele defende os Batista, mas libera para que ataquem o Temer. É bonito essa defesa do Estado de Direito e das integridades individuais, né? Parabéns pro Janot sempre. Vai, Madu. É mais um caso de dois pesos e duas medidas, né? Porque eu estava lembrando aqui, a consultora Norberto Odebrecht, ela tinha um sistema muito mais sofisticado, tinha um departamento de operações estruturadas só para tomar conta das propinas, com um computador na Suíça, uma coisa sofisticadíssima. A JBS, pelo que foi narrado até agora, não chega nem aos pés, né? E eu não sei que você poderia realmente imputar aos irmãos Wesley e Joesley a capacidade de serem chefes de quadrilha, porque como é que ficaria então no caso o Marcelo Odebrecht, né, que é o principal executivo e acionista da Odebrecht, né, que tinha um sistema muito mais, digamos assim, sofisticado, capilarizado. O que me preocupa realmente é essa questão de você abrir portas para revisão de acordos e em revisar acordos você melar acordos, né? Então você passar por cima de provas, de constatações. Eu continuo insistindo no que eu há alguns dias venho falando. Está acontecendo uma manobra de bastidores com o objetivo de melar a Operação Lava Jato no Executivo, no Legislativo e hoje no Judiciário. É preciso que a sociedade, é preciso nós ficarmos muito atentos para barrar isso, pessoal. Pois é, a gente vai ter que voltar a esse assunto amanhã, porque a ministra Carmen Lúcia acaba de anunciar, Patrick, que depois do voto do Alexandre de Moraes, ela vai encerrar a sessão, retomar na quinta-feira, tá? Então, não sairá hoje a decisão. Vamos ficar nesses 2-0 por hora. Diga. Mas tem algumas questões, porque eu estava fazendo aqui uma contabilidade, eu acho que essa votação retomada amanhã será muito largamente favorável a que não se mexa em nada relativamente a esse acordo, tá? Eu acho que o Gilmar Mendes, como você disse, vai ficar isolado. Isso não torna essa discussão menos importante, porque tem, vamos especular aqui, um impacto informal, menos da decisão do que
do debate em si. Talvez esse debate hoje estabeleça uma certa prudência para o futuro, que é muito bem-vinda, e também para isso serve a Suprema Corte. Ou seja, o que eu quero dizer, num próximo acordo de delação, diante de toda a celeuma justamente criada pela sociedade com reflexo no Supremo, o Ministério Público talvez terá mais cuidado com as cláusulas e com a benevolência que estabelece no acordo. Além disso, o ministro Fachin, embora possa monocraticamente tomar a decisão e homologar, talvez também se sinta positivamente pressionado, e ele pode fazer isso, a submeter a decisão para o plenário. Então, mesmo que nada aconteça, e no final das contas eu estou dizendo que talvez seja melhor que nada aconteça, podemos estar dando um passo importante para que se normatize, ainda que informalmente, algumas regras nessas delações, que são maravilhosas, mas vamos ser sinceros, é o samba doido, né? O ministro Teori, em vários acordos de delação premiada, lembra que ele mandava voltar, né? Ele mandava voltar para o Ministério Público porque ele não concordava com uma ou outra cláusula. Tinha uma cláusula, por exemplo, que dizia que não podia mais haver habeas corpus. Ele pegou e mandou voltar num dos acordos. Ele vira e mexe fazia isso. Na do Pedro Correia, ele chegou a não homologar na primeira vez. Ele achou que aquilo ali não era não tinha substância o que ele oferecia. Então, eu acho que, a despeito disso que os ministros falaram, Celso de Mello e outros, de que não cabe ao juiz nenhum juízo de mérito sobre as delações, eles têm sim de ser mais atentos às cláusulas. O Janot falou sobre os benefícios concedidos à JBS. O que ele disse? Ele disse que, como havia crimes em curso sendo praticados por autoridades, era necessário se criar alguns flagrantes, e por isso foi usada a ação controlada. A gente já falou dela algumas vezes aqui. Que para fazer isso não havia outro meio, segundo ele, que não conceder perdão judicial aos delatores, porque eles estavam oferecendo um expediente que não tinha sido usado até agora na Lava Jato, que era esse da ação controlada, em que eles se comprometem a gravar, a sair com gravadores, a sair com chips e tal, que isso oferece algum tipo de risco também a quem está delatando. E ele reforça lá que eles entregaram vários documentos de corroboração. Isso a gente vai ver ao longo do processo. O Alexandre de Moraes falou no voto dele, não é o caso de rever agora os termos, mas lá na frente, no final, no julgamento do caso, vai se cotejar o que foi prometido, o que foi entregue e os benefícios que os delatores obtiveram. E aí eu acho que a gente podia emendar, Patrick, a discussão de outra coisa. O Andreasa falou nesse efeito preventivo, que pode ter toda essa discussão, mas eu acho que tem um efeito para o próprio caso JBS, que é o seguinte: não se encerra nesse perdão judicial a investigação sobre o grupo. Hoje, a Advocacia Geral da União pediu o sequestro de todos os bens do grupo, porque tem notícias aí nos últimos dias de que eles estão preparando uma venda, uma super liquidação de ativos para, se cacifar aí, se recompor de alguns prejuízos, pagar algumas multas, né? Então, eu acho que mesmo eles ainda vão enfrentar punições em outras searas. E agora, é claro, o governo vai ter todo o interesse em esmiuçar todo tipo de prejuízo que eles tenham causado, né?